Débora Alfano, ouvinte querida, Fábio França, onde quer que você esteja, sei que você está conectado às ondas do rádio aqui na Band News FM, Fábio França. Se a gente pegar dois estados brasileiros, Débora, Pernambuco e Santa Catarina, Nordeste e Sul do país, mais ou menos o mesmo tamanho de área, me refiro à área. Para os padrões brasileiros, não são estados com extensão territorial que impressiona, porque você tem Mato Grosso, você tem Pará, você tem o Amazonas, né? Amazonas. Mas se você for para a Europa, você vai ver que Pernambuco e Santa Catarina são territórios de respeito em área, porque eles são maiores do que 32 dos 50 países europeus, quer dizer, é bastante, né? Santa Catarina e Pernambuco têm uma economia muito diversificada. Nenhum dos dois é conhecido por ter uma riqueza mineral muito importante. Tem carvão mineral em Santa Catarina. Em Pernambuco estão estudando a ocorrência de tório e outros elementos. Enfim, tem ali alguma riqueza mineral, mas não há nada que coloque a mineração como destaque, nem num estado, nem no outro. Agora, vamos imaginar, por hipótese, que Santa Catarina ou Pernambuco tivessem um subsolo riquíssimo. Riquíssimo. Subsolo mineral riquíssimo. E vamos imaginar que em vez de Santa Catarina ter pouco mais de 7 milhões de habitantes, que em vez de Pernambuco ter um pouco mais de 9 milhões de habitantes, um dos dois estados tivesse só 30 mil habitantes. 30 mil. Numa área onde vivem 7 milhões, 9 milhões, 30 mil. E vivendo separadinhos, em vilas, pequenas comunidades, e em vez de ter indústria, em vez de ter uma agricultura importante, em vez de ter uma área de serviço, nada disso. Pesca, caça e agricultura de subsistência. Com detalhe, nada de polícia, nada, não, sem proteção nenhuma. Um estado do tamanho de Santa Catarina, um estado do tamanho de Pernambuco, 30 mil pessoas lá dentro só. E todo mundo sabendo que lá tem uma riqueza mineral espetacular. Qual é a chance de Pernambuco ou de Santa Catarina não serem atacadas por garimpeiros? Zero. Os 30 mil moradores de Santa Catarina, de Pernambuco, não seriam garimpeiros, seriam pessoas que viveriam da pesca, da caça, de uma agriculturazinha ali e tal. Zero mineração e tal. E aí os garimpeiros iam entrar lá. Óbvio que iam entrar lá, não tinha segurança, como eu falei. É exatamente o que acontece na reserva Yanomami, que tem uma área do tamanho semelhante ao estado de Santa Catarina, semelhante ao estado de Pernambuco, tem 30 mil indígenas dentro, espalhados por 300, 400 aldeias, sem armamento, sem proteção policial, e debaixo uma riqueza mineral extraordinária. Com um detalhe, Santa Catarina e Pernambuco estão localizados em áreas de acesso fácil. E a reserva Yanomami, localizada numa área de difícil acesso, difícil de vigiar, que fica ali, pegando Roraima e um pedaço do Amazonas. Todo mundo sabendo que lá tem ouro, todo mundo sabendo que lá tem cassiterita. Claro que ia ter um monte de garimpeiro por lá. Claro que tem um ataque naquela região. Até porque, quando a terra foi demarcada, em 1992, já tinha garimpeiro lá. E quando você demarca um espaço desse tamanho, olha o tamanho que tem esse espaço, para uma etnia indígena, obviamente, você não pode dar por encerrado o trabalho no momento em que você assina o decreto de demarcação e estabelece os limites geográficos da área
da reserva Yanomami, porque a demarcação, que é de 1992, era o início do trabalho governamental, não o fim, porque sem a demarcação você teria o garimpeiro, você teria o indígena, e você faz a demarcação para separar e dizer aqui só entra os indígenas. Então aí que inicia o trabalho governamental, separar um do outro, evitar a invasão. O decreto, que naquele tempo ainda era de papel, hoje em dia é um arquivo, e não tem como proteger os indígenas. O decreto em si. Eles precisam de proteção real, proteção contínua, que não tem, que nunca tiveram proteção contínua, nunca, de 1992 para cá, nunca. E imagina, então, seria Pernambuco e Santa Catarina sem proteção nenhuma. Então, os indígenas só vão ficar mais seguros se o governo de fato fizer o que está dizendo que agora vai fazer, que é coordenar a adoção de um conjunto de ações contínuas e integradas pelos vários departamentos e áreas do Estado brasileiro, que não fez, mas disse que vai fazer. Porque não dá para o indígena continuar a morrer de malária, não dá para ele morrer de fome, desnutrição, porque o garimpeiro é quem dá as cartas. Isso não faz sentido. E ficou meio que mais ou menos como sempre esteve. No começo, o garimpeiro era um bicho diferente do garimpeiro de hoje. É preciso que se diga. O garimpeiro de então, do tempo da demarcação, e até o que chegou antes, bem antes, anos 70, anos 60, 70, por lá, pessoas pobres, origem humilde, nordestinos que não tinham muita alternativa e iam para lá, bateia na mão e vamos pegar um ouro ali para ver o que dá. Era uma coisa descoordenada e virou uma atividade coordenada por crime organizado. Do segundo mandato da Dilma para cá, ele ganhou um perfil diferente. Então, se em algum momento os garimpeiros eram pessoas que poderiam ser apresentadas como pobres, que ainda são, muitos deles, né? Pobres, de boa renda, com o trabalho do garimpo, mas pobres, jornadas de 12 horas, ou mais do que isso, crianças, mulheres, todo mundo trabalhando, não tem nenhuma regra, nada, mas por cima deles hoje o crime organizado, que passou a agir muito forte na região amazônica, a força das facções. E a mineração ilegal, ela representa um risco menor para as facções criminosas do que, por exemplo, atacar um banco numa grande cidade, o Novo Cangaço, etc. É mais fácil, pelo menos até agora, menos arriscado, porque quem está lá dentro são indígenas, desarmados e eventuais operações da Polícia Federal numa área do tamanho de Santa Catarina, imagina. Aconteceram várias operações, tanto que a Polícia Federal conseguiu apreender nos últimos meses, né, 30 aeronaves, 90 geradores de energia, mais de 80 motores, dezenas de motosserras, dezenas de barcos, arma, munição. Só que isso não resolve, porque o garimpo ilegal sabe que isso tudo está no preço, e o garimpo ilegal sabe, os criminosos, a hora de fugir, vão para a Venezuela. A hora de voltar, porque o garimpo ilegal é uma força poderosa, virou uma força poderosa. As facções, elas conseguem colocar equipamentos cada vez mais caros no meio da mata e recrutar pessoas sem muita alternativa e que topam trabalhar dessa forma enlouquecida em troca de um dinheiro que eles não vão ganhar em lugar nenhum, a não ser trabalhando para o crime organizado. A lógica que vale para as drogas também. E essas operações, do jeito como elas são feitas, lembra muito, e nós falamos aqui na semana passada, as ações sobre a Cracolândia de São Paulo. Você pega a Cracolândia de São Paulo, quantas e quantas operações policiais foram feitas para limpar aquela área. Aí você limpa a área,
espalha os dependentes, que depois que as coisas se acalmam, voltam a se agrupar. O mesmo aconteceu com os garimpeiros. Ah, mas não tem tanto garimpeiro quanto já teve. De fato, não. Aliás, teve períodos em que não teve garimpeiro. Os 4, 5 primeiros anos depois da demarcação, tinha ali, um aqui, um ali, mas não era um problema. Não era um problema. Logo depois da demarcação, ali, os primeiros anos. Depois começa a voltar, 2016, 15, 16, então os últimos anos da Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, quando chega no governo Lula, o negócio está no auge. 20 mil garimpeiros lá dentro. Agora, não dá para saber, né? Os dados são, ninguém faz o censo, mas tem gente que diz que tem menos da metade. Mas tá lá, estão agindo. Então o Estado só tem uma chance de vencer. Os indígenas só têm uma chance de vencer. O Brasil só tem uma chance de vencer essa guerra. Que é o Estado entrar lá e lá ficar. E quando a gente fala o Estado entrar lá e lá ficar, é Marinha controlando rios, é Aeronáutica controlando espaço aéreo, é o Exército em solo e a Polícia Federal nas operações, além, é claro, Ministério da Saúde, Ministério Público, Poder Judiciário. Hoje em dia, são transportados em caso de emergência os indígenas para Boa Vista, mas é complicado. É complicado. Cada vez que tem um indígena passando muito mal, vai um helicóptero na região, pega, aí o avião vai para Boa Vista. Olha o custo disso. Olha a forma improvisada como as coisas estão sendo feitas. É algo que precisa mudar. A ministra Sônia Guajajara diz que vai mudar, a ministra Marina Silva diz que vai mudar, o governo Lula diz que vai mudar. Agora, é o seguinte, o Estado deu aos indígenas o direito a uma terra inexpugnável. Isso está previsto na Constituição brasileira e isso foi estabelecido num decreto, foi feito, está lá, está lá. É uma área incrível, muito grande, como eu dei os exemplos aqui, Santa Catarina e Pernambuco. Agora, se o Estado deu aos indígenas o direito a uma terra inexpugnável, agora precisa entregar. Já deveria ter entregue. E para entregar, precisa entregar e precisa manter. É a única alternativa que o Estado tem para cumprir a sua missão, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.